Esses dias aconteceu um negócio muito aleatório e muito legal comigo. Eu tava trabalhando normal aqui e recebi uma mensagem no Instagram. Era de um brechó aqui do Rio de Janeiro, chamado Brasil Virou um Brechó. O cara tinha recebido um lote de revistas antigas de esporte da Itália e achava que não tinha muito sentido vender. Ele perguntou se eu queria. Óbvio que sim. Eu comecei a folhear as revistas e achei muita coisa, mas o que mais me encantou foi isso aqui, na Guerin Esportivo de agosto de 1985. Eu não tô falando dessa capa, que é um pouco proibida pra esse horário. Você é safado. Tô falando dessa reportagem. Adeus Fardo Cruel. Como Florença se dividiu pela partida do doutor. Arrependimentos e chances perdidas, desdém e libertação. Histórias de treinamentos e de cerveja, de cigarros e de bolas não passadas. Um verdadeiro peso pra todos. As palavras são um pouco pesadas, mas mostram bem como é que foi a saída do Sócrates, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, da Fiorentina, o time dele na Itália, depois de mais ou menos um ano de aventura. Foi um roteiro que acabou se tornando comum na década seguinte. O craque brasileiro chega na Europa com festa e sai pela porta dos fundos. Mas a passagem do Sócrates, um cara que é reconhecido no mundo todo como um dos jogadores de futebol mais interessantes da história, por Florença, a capital do Renascimento, tem um tempero diferente. Qual outra novela de transferência de jogador brasileiro pra Europa tem um comício político no meio? E aí o Sócrates vem, pega o microfone e diz: se as diretas passarem, eu não vou pro Fiorentina. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Ele tava mamado pra caramba. Você lembra? Você viu a imagem? A emenda das diretas não foi aprovada e, como você sabe, o Sócrates não ficou no Corinthians. É por isso que esse vídeo existe. A nossa história começa... Comprar presente de Natal, eu esqueci. Nessa época do ano nem adianta, em shopping já tá tudo limitado. Ainda vou ter que enfrentar fila pra comprar um negócio que ninguém vai usar. Tu dá uma camisa que a pessoa nunca usa, ela tem vergonha de falar que não gostou e ainda vai lá trocar depois. Felizmente, estamos em 2025 e existe uma forma mais fácil de enfrentar esse problema. Na Insider você consegue escolher presentes versáteis e inteligentes. Tudo online, sem estresse. E se você somar o meu cupom, o Por Onde Andrei, com as ofertas do site, seu carrinho pode chegar até 30% off. E nessa semana você ganha 20% de cashback para usar na próxima compra. Escaneando esse belíssimo QR Code que eu coloquei no canto da tela, você vai direto para o site da Insider com o meu cupom já aplicado. Se você não conhece e não quer errar, eles têm kits presenteáveis já prontos. Tipo esse. Uma camisa para cada parente. Resolvido e com troca facilitada se algum deles for mais chato que os outros. Cola lá no site e dá uma conferida sem fila, sem caos e sem erro. A Insider tá aí para te ajudar até nisso. Tamo junto, mamãe Insider. Obrigado por aquele apoio de sempre. No começo de 1984, o Sócrates era um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro. Era ídolo do Corinthians, por quem tinha sido tricampeão paulista, capitão da seleção brasileira e de um movimento bem famoso chamado Democracia Corintiana, que eu não vou detalhar muito hoje porque a história é longa, muito interessante e vale alguns documentários só pra ela. Formado em medicina, ele se posicionava politicamente e circulava em ambientes de artistas, intelectuais e políticos. Meu sonho sempre foi ser médico, fiz tudo na vida para me formar. Futebol é um espaço delimitado na minha vida, né? Ainda não delimitei totalmente, mas ele é. Medicina realmente é que é a minha vida. As especulações que o grande craque do Corinthians ia jogar na Itália começaram na virada do ano. Nos anos 80, o futebol italiano estava passando por uma grande transformação. A temporada 80-81 foi a primeira em que os clubes puderam contratar jogadores estrangeiros, com o fim de uma proibição que vinha desde a campanha vergonhosa da Itália na Copa de 66. Cada time podia ter 2 estrangeiros, e os clubes endinheirados iam selecionando cuidadosamente quem eles vinham buscar no Brasil. Em janeiro, o Verona fez uma ofensiva praticamente irrecusável pelo Sócrates. Antes dele, a Roma já tinha tentado levar o doutor, que preferia ficar no Parque São Jorge. Enquanto isso, o Corinthians ficava lá tentando arrumar fórmulas mirabolantes para manter ele no Brasil, mas era muito difícil. Durante toda a temporada de 83, o Corinthians tinha gasto $800 mil em todo o departamento de futebol, 7 vezes menos do que a proposta que recebeu pelo Sócrates de um time de Milão. E o Sócrates colocava ir para a Itália como terceira opção de futuro, atrás de ficar no Corinthians e de exercer a outra profissão dele, a medicina. Mas no começo de 84, ele já não negava que podia sair. Em entrevista ao repórter Fábio Rocco Sormani, ele dizia que queria ficar, mas não a qualquer preço. Percebi que não posso ser sempre um Dom Quixote na vida. Isso tem limite.
Para trabalhar, preciso ter boas condições de trabalho e bons salários. Apesar de tudo, você parece que não abre mão da sua liberdade. Ir pra Itália, enfrentar longas concentrações. Olha, não sou eu que tô querendo ir pra lá, são eles que me querem. E sobre concentrações e esquemas rígidos, realmente eu não sei como é de fato o futebol italiano, pois os clubes não agem de uma forma uniforme. O que eu conheço é de ouvir falar e por alguns contatos que tive com os dirigentes do Roma e com o Falcão, mas eles sabem como é que eu sou. Como? Por exemplo, nas condições atuais da Juventus, eu não vou pra lá. Eles se concentram de terça a domingo e isso eu não faço. Esse negócio de ter que cortar o cabelo, como fez o Platini por imposição da diretoria do clube, também não. Eles têm que me respeitar como eu sou e acabou. Senão, eu te pergunto, de que adianta eu ir pra Itália e não ficar bem? Acabou que foi a Fiorentina quem fez a proposta mais incisiva, o que nos leva ao famigerado comício. No dia 16 de abril de 1984, o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, estava abarrotado. Era o auge da campanha das diretas, que tinha como objetivo devolver o direito da população de votar para presidente, já no crepúsculo da ditadura militar. O comício reuniu artistas, intelectuais, celebridades e jogadores de futebol. O Osmar Santos estava apresentando e perguntou para ele: doutor, se a emenda das diretas passar, ele tava mamado pra caramba. Você lembra? Você viu, Osmar? Eu não vou embora do meu país. E aí ficou um mote, né? Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país. Nesse dia, o Sócrates deu uma de Dom Pedro I e disse que se fosse da vontade do povo, ele ficava. A referência a Dom Pedro I não fui eu que fiz. Foi a revista Placar que botou ele pra vestir essa roupa e tirar fotos pra capa. Tudo pela democracia. Você não tem medo que o Corinthians use a sua promessa no caso de a emenda das diretas ser aprovada, oferecendo menos do que você quer pra uma renovação de contrato? Afirmei que ficaria no Brasil. Fazendo o quê é outra coisa. Que coisa? Eu quero ficar no meu país pra participar da reconstrução dele. Se eu vou estar trabalhando como jogador, como gari, como pedreiro, como médico, é outra conversa. Em resumo, nada modifica a sua pretensão como atleta profissional? Não, eu tenho que pensar no meu trabalho. A partir do momento em que ele não for valorizado de acordo com o que eu espero, eu tenho que pensar em outra coisa. A minha promessa não tem relação direta com futebol, e sim com o lugar onde eu trabalho. E aquilo virou uma comoção popular, todo mundo se abraçava, chorava, e ninguém imaginava que eles teriam coragem de negar esse direito a gente. Eles tiveram. A tal emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, e a escolha do primeiro presidente depois da redemocratização foi feita de forma indireta pelo Congresso. O acerto com a Fiorentina aconteceu no fim de maio. O Corinthians aceitou vendê-lo por 4 milhões de dólares, com saída marcada para o fim da participação do clube na Copa do Brasil. Ele ia chegar para substituir um cara chamado Giancarlo Antonioni, campeão do mundo em 82 e o jogador que mais entrou em campo pela Fiorentina na história. Em fevereiro, ele tinha sofrido uma lesão horrorosa, uma fratura exposta num jogo contra a Sampdoria, e ia acabar ficando quase 2 anos sem jogar. E ia formar a dupla de estrangeiros da Fiorentina com o argentino Daniel Passarella, capitão da Argentina que foi campeão do mundo em 78 e depois técnico do Corinthians. Essa é a primeira foto dele com a camisa da Fiorentina, que estampou a capa da Guerin Esportivo. E ele não precisou nem viajar pra Itália pra tirar ela. Logo que a contratação foi confirmada, a revista mandou um fotógrafo fazer um bate-volta em São Paulo, levando o uniforme completo da Fiorentina só pra bater a foto de capa. Faltava a despedida oficial. A do futebol brasileiro aconteceu num amistoso contra o Vasco em Juazeiro do Norte, Ceará. O doutor não conteve a emoção quando seus companheiros de clube lhe entregaram uma camisa da democracia corintiana, autografada por todos. Não vale pra falar nada agora. Vou procurar aprender o máximo que o homem europeu possa me dar, em todos os aspectos, procurar me especializar, fazer um curso de medicina para aumentar minha capacidade como profissional da área. E quando parar de jogar futebol lá, eu voltarei para o meu país para exercer a medicina e tentando continuar o trabalho que a gente desenvolve no futebol, também na medicina. Mas essa não foi a despedida do Corinthians, que veio num outro amistoso na Jamaica. Por que não? Foi um amistoso comemorativo contra o Santos de Kingston, em que o doutor ainda recebeu um troféu especial, celebrando os feitos do Brasil no desenvolvimento do futebol jamaicano. O Corinthians perdeu por 2-1 num jogo que teve a participação do Pelé jamaicano Alan Cole, que tinha jogado no Náutico 10 anos antes. Curiosamente, tem um vídeo no canal sobre essa história que é muito interessante. Eu vou deixar um card aqui em cima e se você quiser, você assiste depois. Depois dessa partida, os jogadores voltaram para o Brasil e ele arrumou as malas para a nova vida na Itália. O aspecto tenso do embarque em São Paulo cedeu lugar a uma fisionomia mais descontraída durante o percurso Rio de Janeiro-Roma. No aeroporto Leonardo da Vinci, já se percebia que tudo estava mais fácil para Sócrates. Muitos jornalistas, dirigentes da Fiorentina
e torcedores carregando faixas, cartazes, demonstrando alegria, esperando pelo maior ídolo do futebol brasileiro após a geração Pelé. Essas imagens do embarque do Sócrates para Florença foram feitas pela equipe da TV Manchete, que foi dentro do avião e seguiu ele nos primeiros dias na Itália. Elas são parte de uma reportagem especial incrível do jornalista Márcio Bernardes, que teve um acesso muito exclusivo e não foi à toa. Por causa da minha afinidade com Sócrates, né? Nós somos amigos desde a infância, nossas famílias sempre foram amigas, nossos pais. Surgiu uma oportunidade de eu ir com um câmera e um produtor, e nós ficamos lá só em Firenze uns 10 dias, né? Depois fomos para Roma, passeamos em Roma e tal. Firenze seria mais ou menos Ribeirão Preto, um pouco maior, com, sei lá, quantos séculos na frente de história, de cultura. Essa reportagem completa tem mais de meia hora e é muito boa. Você vai ver uns trechos dela por aqui, mas se você se interessar pelo assunto, vale a pena depois ver tudo. Eu vou deixar o link na descrição e você pode assistir no canal do Márcio. O Sócrates chegou na Itália, recebeu uma homenagem ao seu calcanhar, e a primeira preocupação dele foi tentar arrumar ingresso para ver um show do Bob Dylan em Roma. E mais de 1000 torcedores foram receber ele na apresentação oficial em Florença, um entusiasmo que não se via há muito tempo na cidade. Na apresentação oficial à imprensa, no Salão Nobre do Estádio Comunale, os jornalistas e correspondentes estrangeiros ficaram satisfeitos e impressionados com a sinceridade nas respostas de Sócrates. Mas a personalidade do Sócrates, a mesma que tornava ele tão fascinante, também criava algumas confusões. Esse anfiteatro tinha janelas imensas. Aí abriram a cortina e ali embaixo era a rua onde a torcida se concentrava para poder entrar no estádio e tal. E ele foi lá e fez um gesto mais ou menos assim pra galera. E aí chegou um cara lá e falou comigo, fala pra ele que esse é o gesto do Partido Comunista. E a Fiorentina, o time que tá contratando ele, é de uma família de empreiteiros, tipo aqui em São Paulo, ou no Brasil, a Odebrecht, Camargo Correia, e os caras são da democracia cristã. Aí eu falei, Magrão, puta, você fez uma merda, vai lá e muda esse gesto, porque você fez o gesto do Partido Comunista. Os caras estão pedindo pra você falar, fazer um oba-oba e tal, para dar uma amenizada. Aí ele olhou pra mim, ele era mais alto que eu, olhou de cima para baixo pra mim assim, ele me chamava de Bigode. Ô, Bigode, o que é isso? Eu acho que ele sabia, ele já tinha sido orientado. Acho, ele nunca me falou isso. Ele fez de propósito. E ele voltou lá e fez de novo. Eu falei, puta, como é que tá começando a vida dele aqui, né? Foi isso. A imprensa italiana já conhecia bem as famas do Sócrates, de politizado, intelectual e de fumante. Perguntaram-lhe quantos cigarros fuma por dia e o doutor respondeu sem vacilar. Nunca contei, mas acho que uns 15 no máximo. Nessa entrevista, como os repórteres insistissem nos temas políticos, o vice-presidente da Fiorentina, Luigi Lombardi, veio em seu socorro, perguntando aos jornalistas: vocês vieram entrevistar um deputado ou um jogador de futebol? E o Sócrates arrancou aplausos de todos quando afirmou: os ídolos são pessoas perfeitas e eu não sou perfeito. Portanto, não posso me considerar um ídolo. Ele chegou despertando muito interesse na torcida e na imprensa e desconfiança nos colegas. O outro estrangeiro, o Passarella, torcia para que ele se adaptasse rápido ao futebol italiano, o que era difícil. O goleiro Galli não sabia onde iam escalar ele, já que o time ia passar a ter 6 jogadores de meio de campo. E o técnico De Sisti respondeu, dizendo que pretendia escalar ele como centroavante recuado, fazendo o elo entre o meio e o ataque. Io ho visto giocare i mondiali 82, era andato molto bene, però credo che non andasse bene per il mio modo di gioco, però vai, non vai, prendi questo, prendi quell'altro, alla fine è arrivato sopra. O Passarella tinha boas razões para ter medo dessa adaptação do Sócrates ao futebol italiano, que era considerado muito mais físico do que o brasileiro. A pré-temporada aconteceu em Pinzolo, uma cidade no norte, e ele teve muita dificuldade de acompanhar a intensidade dos treinos do técnico De Sisti. Os problemas que eu acusei dependem dos descuidos do mês de férias, cerveja em grande quantidade, cigarros à vontade. Claramente o físico não estava pronto para o impacto com os intensos treinamentos. Parecia que tudo estava superado e aí veio essa inflamação muscular. Eu tô preocupado, mas não cansado. Eu não gosto de ficar assim. Sem conseguir jogar, ele melhorava o seu italiano lendo as cartas do cárcere do filósofo marxista Antônio Gramsci. O Sócrates só foi estrear mesmo em setembro numa partida pela Copa Itália, que naquela época começava antes do campeonato italiano. O jogo foi contra a Casertana, da 3ª divisão, e ele não fez muita coisa no empate em 1-1. Mas logo depois, eles tiveram um compromisso muito importante pro Sócrates, um amistoso contra o Corinthians, que era parte da venda. Sócrates domina no peito e antes da chegada de Mauro Paulada, encosta para Pellegrini chutar forte. Canto esquerdo de Solito.
Tudo igual, 1-1, 18 no segundo tempo em Firenze. O Sócrates mal tinha chegado e a falta de ritmo dele já começava a ser criticada. Depois do jogo contra o Corinthians, ele foi defendido pelo ex-treinador, o Jair Pisserni, que disse que eles iam demorar pelo menos um mês para ver o verdadeiro Sócrates em campo. E aí chegou a hora de um campeonato italiano cheio de craques começar. Além de Zico, Falcão e Platini, que já estavam por lá, a bota estava recebendo Maradona, recém-chegado ao Napoli, Júnior ao Torino, Rummenigge à Inter de Milão e Sócrates à Fiorentina. Mas os craques começaram mal. Maradona e Zico decepcionaram, Júnior do Torino se destacou e Sócrates até venceu a Lazio por 1-0 com um gol de pênalti e agradou a torcida, apesar de atuar com lentidão. Ele próprio se disse insatisfeito e que precisava melhorar. Os jogos iam passando e duas coisas ficaram claras para todo mundo: que o Sócrates tinha muito talento com a bola no pé e que o time não estava encaixando. A Fiorentina tinha começado a temporada sendo comandada pelo auxiliar técnico Onesti, porque o De Sisti tinha ficado doente e feito uma cirurgia no cérebro. Depois dele ser substituído no empate contra o Como, o técnico titular antecipou seu retorno e saiu em defesa do craque. Sócrates deve jogar, e os outros jogadores têm que passar a bola para ele, mesmo quando ele estiver muito marcado. O Falcão nunca foi substituído na Roma, mesmo no início, quando ainda não estava bem adaptado. Nós temos que ficar do lado do Sócrates para que ele supere esse período difícil. Acho também que ele deve se esforçar para entrar em sintonia com o resto do time. Nel Corinthians tutti pigliarono la palla e dicevano: signor dottor Socrates, prego, vi accomodi, ti dà 60 palle, 20 le lavori bene. Alla Fiorentina gliene danno 3. 2 le lavora male, e allora si pensa male di lui, no? A essa altura, o doutor já tinha um monte de apelidos criativos em Florença. Turista e lâmpada sem energia eram alguns deles. Sócrates é o único jogador do mundo que parece mais rápido no replay em câmera lenta do que em campo. Em outubro, parecia que os ventos estavam começando a mudar. Ele foi o grande protagonista da vitória contra o Fenerbahçe pela Copa da UEFA. E tu vedi Socrates soprattutto in una posizione più avanzata nel campo? Sì, lui è uno che deve giocare dietro delle punte per darle le palle gol a loro, come ha fatto oggi. Ha messo 2 o 3 palloni molto belli. E no retorno do técnico De Sisti contra a Atalanta, ele finalmente marcou o seu primeiro gol numa goleada por 5-0. Lo splendido gol di Socrates. Ok, o preço que pagaram por ele pode até ter sido justo, mas foi uma empolgação que durou pouco. Depois de um empate contra o Anderlecht em 1-1, em que fez o gol da Fiorentina, foi a vez do Sócrates criticar o time e criar um problema. A Fiorentina, se continuar jogando assim, não vai conquistar título algum. Não somos suficientemente fortes, devemos mudar muito, principalmente a organização tática. E o pior é que isso foi logo antes de um jogo muito difícil contra o Verona, que era o líder e a sensação do campeonato. Aí o De Sisti respondeu imediatamente. A crítica dele me pareceu inoportuna. O momento já é difícil, por vários motivos, e o nosso brasileiro podia pelo menos esperar a partida de Verona antes de falar. Evidentemente, apesar do nome e das ideias de filósofo, Sócrates não é um bom psicólogo. Essa discussão pública escancarava um descompasso entre o Sócrates e a Fiorentina, uma coisa que já era alvo de especulação de todo mundo. E o fato dele ser um cara mais intelectual, que antes era visto como um negócio super interessante, de repente tinha começado a ser a piada preferida de todo mundo. Se eles queriam um intelectual amante de Gramsci, era só pegar um estudante de letras, e não um jogador de 5 bilhões de liras. A crise da Fiorentina ficou ainda pior, quando eles foram eliminados da Copa da UEFA tomando 6-2 do Anderlecht no jogo de volta. E pra ser justo, não era só o Sócrates que estava mal. A Fiorentina, que tinha começado a temporada cheia de expectativa, estava estagnada no meio da tabela e, para tentar resolver as desavenças internas, eles promoveram uma terapia de grupo em que lavaram roupa suja por 3 horas e meia. Não adiantou muito. Depois de uma sequência sem vencer no campeonato italiano, com o Sócrates inclusive salvando o emprego do técnico ao marcar o gol de empate em 1-1 contra a Cremonese, o De Sisti acabou demitido em dezembro. O doveva esonerarmi subito o non doveva chiedermi di rientrare anzitempo, doveva almeno lasciarmi che finisse la stagione, se contava su di me. Volevano affiancarmi Valcareggi come tutore. Io a loro gli ho detto: guardate, Valcareggi è una specie di padre putativo per me nel calcio, per tutto quello che ha fatto per me, nel senso che però se dovete cambiare me e cioè dovete mettere lui ad accompagnarmi, allora metteteci lui e basta. Foi o que aconteceu. A Fiorentina até especulou o argentino Menotti, campeão do mundo em 78, mas foi Ferruccio Valcareggi quem assumiu a equipe para a segunda metade do campeonato. E como sempre, o Sócrates foi um pouco sincero demais. Nunca ouvi falar dele. A virada do ano trouxe 2 eventos importantes para a vida do Sócrates. O inverno mais gelado do século na Itália, que quebrou recordes de frio e fez com que ele, que já enfrentava dificuldade física no futebol italiano, tivesse que disputar jogos na neve. E vediamo subito il gol di Socrates.
Ecco, Socrates che non aveva giocato male contro il Napoli, ma oggi è stato fra i migliori in campo. Vedete come conquista questa palla, la mantiene in campo, tiro diagonale d'effetto, batte tutti, anche Orsi che rimane sorpreso. È l'1-0 che sblocca il risultato. La Lazio si era ben comportata. E a eleição de Tancredo Neves, que todo mundo achava que seria o primeiro presidente civil do Brasil em 21 anos. Os jornais políticos da Itália quiseram, claro, saber a opinião do doutor sobre essa novidade no Brasil, chamada democracia. Ele deu uma longa entrevista e saiu na capa do l'Unità, o jornal de esquerda fundado por Antônio Gramsci. Uma resposta direta também àqueles que nos últimos dias incentivaram o jogador a se concentrar mais no futebol e menos na política. Sócrates quer jogar, mas também quer continuar sendo ele mesmo. Ele falou sobre a eleição do Tancredo, as pretensões do Pelé de ser político, o corte do Reinaldo da seleção por motivos ideológicos e sobre a Itália. Como julga então sua experiência na Itália? Positiva, porque veio em contato com uma realidade completamente diferente. Além disso, aqui vocês têm uma visão eurocêntrica de mundo, e para vocês é bastante difícil compreender uma realidade totalmente diferente como o Brasil ou o terceiro mundo. Pelas ruas do Rio faz-se festa, aqui o senhor se vê envolvido em polêmicas. Que ensinamento pessoal você tirou desses primeiros meses na Itália? Que eu não posso viver longe do meu país por tempo demais. Curiosamente, a primeira viagem do presidente eleito foi para Roma, onde ele se encontrou com Sócrates e vários outros jogadores brasileiros na Itália. E como você sabe, 3 meses depois desse encontro, o Tancredo ia acabar morrendo sem assumir a presidência do Brasil. Só que entre o encontro com Sócrates e a morte do Tancredo, tinha um evento muito importante no calendário de qualquer jogador de futebol, e o Sócrates não era exceção. Si è avvicinato il carnevale e lei sta cominciando a giocare meglio. No, non c'è relazione. Socrates è salito in cattedra, incominciando proprio con un gol, lo vediamo subito, al 38esimo, splendido da fuori area, dopo aver dato lezioni di regia a tutto campo. Tutti gli occhi a cercare Socrates che per una ventina di minuti si nasconde, poi all'improvviso, ecco dov'è, 1-1. A melhora foi reconhecida pelos torcedores. O Pet, o grande rival dele no time e líder de um suposto boicote contra ele, foi vaiado no jogo contra o Como por não tocar a bola pro doutor. Longe do Brasil, ele teve que improvisar para poder farrear. Ele fez uma festa na casa dele e a maioria dos jogadores brasileiros, cada um saiu de um lugar. Eu saí de Udine, o Júnior saiu de Torino, o Dirceu saiu de Nápoles e tal. E chegamos lá, só tinha um jogador da Fiorentina, che era il goleiro Galli. Lui non voleva addirittura che nessuno tornasse a casa. Dovevamo stare lì 3 giorni, vivere in quella casa con lui per 3 giorni. O Sócrates era incapaz de viver sozinho. Ma era... Dava 1h da manhã, a gente, precisa ir embora. Não, que ir embora, fica aí, Aí trancava a porta. Sumiu a chave, era um mago. Lá ti prendeva, ti tagliava le cravate, cioè non voleva, cioè... Não, ninguém vai embora, não. Vamos ficar aqui conversando, Pra ele, a vida era uma festa, né? Essa felicidade súbita era muito importante, principalmente porque ela tinha vindo depois de momentos tensos. No começo do ano, o Sócrates tinha dado uma longa entrevista ao jornal o Globo, desabafando, dizendo que só pensava em voltar e falando sobre o fato de que a sua integridade orgulhosa e ingênua em menos de 6 meses na Itália tinha dividido de modo radical a opinião pública. E por isso, ele era amado e odiado com paixão. O bom desempenho do Carnaval também não durou muito. O Sócrates passou a ser substituído com frequência e voltou a ser hostilizado como símbolo de uma temporada medíocre da Fiorentina. A presença de Sócrates entre os titulares causava tamanho desconforto ao restante do time que a Fiorentina só foi ensaiar uma recuperação no campeonato que a livrou do rebaixamento no momento em que Sócrates, contundido, deixou a equipe. O campeonato italiano terminou no dia 19 de maio e o Verona, que tinha tentado levar o Sócrates um ano antes, acabou campeão. A Fiorentina terminou na 9ª colocação, com só 8 vitórias em 30 jogos. O Sócrates tinha mais anos de contrato, mas já estava claro que o futuro dele não era ali. Quando a temporada seguinte começou, ele se apresentou para trabalhar com o novo técnico, o Aldo Agrope, e se sentiu quase um intruso. Nós honramos os contratos, disse o presidente Ranieri Pontello, e Sócrates é um jogador ligado à Fiorentina por um compromisso que vence em 1986. Um suspiro e depois... Mas claro, se o jogador manifestar o desejo de retornar ao Brasil, não seríamos nós a impedi-lo. Fiorentina e Sócrates estão de acordo por uma solução de dissolução do contrato, com a transferência do talentoso doutor para uma equipe brasileira, possivelmente um grande clube de São Paulo. Para ser mais preciso, de Campinas. Foi com a camisa da Ponte Preta que ele desembarcou no Brasil. Era uma manobra capitaneada pelo jornalista Luciano do Vale, num consórcio com a TV Bandeirantes. Só que, depois de ser apresentado à torcida, a negociação não deu certo e ele retornou para a Itália para se reapresentar à Fiorentina. Chegando lá,
foi barrado pelo filho do presidente. O senhor não faz mais parte da Fiorentina. O clube entendia que não tinha mais nada a ver com ele, mandou despejar o Sócrates da mansão que morava e não queria pagar os $400 mil que eram devidos da primeira temporada. Admito abrir mão dos $850 mil que tenho a receber pela temporada que vem, mas exijo o dinheiro do tempo já trabalhado e vou até as últimas consequências. Agito até o Partido Comunista Italiano para não dar sossego ao conde. No meio da confusão, o Flamengo percebeu que podia realizar um sonho antigo, juntar o Zico, que eles tinham acabado de trazer de volta da Udinese, com o outro meia da Copa de 82. No dia 14 de setembro de 1985, Sócrates chegou oficialmente ao Flamengo e colocou um ponto final na sua passagem esquisita pela Itália, em que não deixou saudades. Sócrates apareceu no saguão do aeroporto às 8 horas. Ganhou logo a camisa vermelha e preta. Zico fez questão de recepcionar o amigo. Tenho certeza que todo o grupo do Flamengo irá ajudá-lo para que ele apresente aquele futebol brilhante que sempre apresentou. Regina, mulher do doutor, ficou ao lado, só observando. Ele saiu magoado com alguém lá da Itália? Não, magoado não. Você acha que ele ainda volta lá, pelo menos para passear, não? Sem dúvida nenhuma. Voltamos sim, em dezembro, penso que a gente volta lá. É para rever os amigos, sem dúvida. E ele vinha com outra ideia na cabeça, virar político. Sócrates vai voltar ao Brasil para ser político. Depois de matar a Fiorentina, vai matar a democracia brasileira. Il calciatore italiano era abituato a dei ritmi, no? E anche a delle privazioni. Quello era un lavoro, non era un divertimento. È questo che lui non riusciva a capire. Na hora que ele não se sentia à vontade, não tinha liberdade, era preso dentro de um esquema rígido, um jogador jogando na Itália, concentração, terno, não sei o quê. Quebrou ele, quebrou Sócrates. E ricordo di una persona triste perché voleva tornare a casa. Na verdade eu sou brasileiro pra caramba, eu sou doente por esse país e a minha vida é a vida que eu tenho aqui. Eu e todos os brasileiros têm aqui, essa alegria, liberdade que a gente tem, independência. Porra, mas morar em Florença deve ser o máximo, morar no museu, vai morar no Louvre. Pode dormir na frente da Gioconda, pra você fica lá um ano lá, sem sair do Louvre. Não deve ser muito bom, não. Era o que eu senti em Florença. É mesmo? Se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Você está no YouTube e a essa altura da sua vida você já sabe como isso é importante para os criadores que você gosta. Então dá essa moral pra gente. Eu vou deixar aqui na tela o meu @ nas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram e TikTok. E lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical. E se você chegou até aqui e não tá fazendo nada da sua vida, eu te convido a continuar no canal assistindo os outros vídeos. Eu separei aqui no cantinho, o último que subiu é um raio-x bem amplo do que foi o Mundial de 2000, aquele vencido pelo Corinthians e realizado no Brasil. Tenho certeza que você vai gostar. Clica aí, continua com a gente que você me ajuda muito. Tamo junto, obrigado, é nóis. Deus.